A última prova do vestido de noiva seria apenas uma formalidade, mas mudou o destino de uma das mulheres mais ricas do Brasil. Isabela Carvalho Monteiro ajustou a pulseira de diamantes no pulso esquerdo, escondendo cuidadosamente a pequena marca de nascença que considerava uma imperfeição em sua imagem pública meticulosamente construída. Aos 34 anos, ela comandava um império empresarial avaliado em bilhões, tomava decisões que afetavam milhares de empregos e tinha sua agenda controlada ao minuto. Mas naquela manhã de quinta-feira, parada diante do espelho do ateliê mais exclusivo de São Paulo, sentia-se como uma boneca sendo preparada para um espetáculo que não havia escolhido. O vestido era uma obra-prima da alta costura brasileira, seda importada, bordados à mão, cada detalhe custando mais que um carro popular. Mas quando olhava para seu reflexo, Isabela via apenas uma estranha vestida para representar um papel que não lhe pertencia. O casamento com Eduardo Sampaio, marcado para 3 semanas, era o desfecho natural de 2 anos de namoro cuidadosamente orquestrado pelas famílias. Ele era herdeiro de outro império, educado nas melhores escolas, com o pedigree perfeito para se tornar seu marido. No papel, eram o casal ideal. Na realidade, eram 2 estranhos educados que se encontravam para jantares formais e eventos sociais, trocando gentilezas sobre negócios e cumprindo protocolos familiares. Isabela não conseguia lembrar da última vez que Eduardo a fizera rir genuinamente, ou que haviam conversado sobre algo além de fusões empresariais e cronogramas sociais. Mas ela fora criada para entender que amor era um luxo que mulheres de sua posição não podiam se dar, casamentos eram investimentos, parcerias estratégicas disfarçadas de romance. O ateliê Benedetti ocupava uma mansão restaurada na Vila Madalena, onde cada cômodo fora transformado num santuário dedicado à criação de vestidos únicos para a elite paulistana. Isabela havia escolhido o local pela reputação impecável e pela discrição. Clientes como ela não podiam se dar ao luxo de ter detalhes íntimos vazados para a imprensa. Foi quando ela estava tendo dificuldades com o fechamento intricado nas costas do vestido que ele apareceu. Isabela viu primeiro o reflexo no espelho, um homem alto com cabelos castanhos ligeiramente desalinhados, mãos firmes mas delicadas, se aproximando com a naturalidade de quem pertencia àquele espaço. Ele vestia roupas simples mas bem cortadas, e havia algo em seus olhos castanhos que a fez parar de respirar por alguns segundos. Quando ele falou, sua voz tinha uma qualidade aveludada que contrastava completamente com os tons formais e calculados a que ela estava acostumada. Ele se apresentou como Gabriel Silva, o alfaiate responsável pelos ajustes finais, e pediu licença para examinar o caimento do vestido. O toque de seus dedos no tecido, próximo mas respeitoso, enviou uma corrente elétrica pela espinha de Isabela que ela não conseguiu explicar nem controlar. Se essa história está te tocando, deixa um like. Isabela havia crescido numa redoma dourada que era simultaneamente proteção e prisão. Filha única de Augusto Monteiro, magnata do setor imobiliário, ela fora preparada desde criança para um dia assumir o comando do império familiar. Sua infância transcorrera entre aulas particulares, cursos de etiqueta, e a constante pressão para ser perfeita em tudo o que fizesse. Aos 8 anos, já sabia que cada palavra, cada gesto, cada escolha seria analisada e julgada pela sociedade paulistana. A mãe, Cristina Carvalho Monteiro, descendente de uma tradicional família cafeeira, havia moldado Isabela à sua própria imagem, elegante, controlada, impecável. Cristina ensinara à filha que emoções eram luxos perigosos, que sentimentos deveriam ser administrados como qualquer outro recurso empresarial. O amor era algo que acontecia nos filmes, nas novelas, mas não na vida real de pessoas com responsabilidades como a delas. Durante a adolescência no colégio Dante Alighieri, Isabela destacara-se academicamente, mas sempre se sentirá isolada dos colegas por uma barreira invisível criada por sua posição social.
Namoros eram supervisionados, amizades precisavam ser aprovadas pela família, e cada aspecto de sua vida passava pelo escrutínio dos pais. Aos 16 anos, quando se apaixonou perdidamente por um colega de classe filho de uma família de classe média, a relação foi rapidamente sufocada pelos Monteiro, que consideraram o rapaz inadequado para os padrões da família. A experiência deixou cicatrizes profundas em Isabela. Ela aprendeu que seus sentimentos eram secundários aos interesses familiares, que sua felicidade pessoal vinha depois do sucesso empresarial. Graduou-se em administração pela FGV, fez MBA em Harvard, e aos 28 anos já ocupava a vice-presidência da holding familiar. Era brilhante nos negócios, impiedosa nas negociações, e completamente vazia emocionalmente. Eduardo Sampaio entrará em sua vida como uma solução elegante para a pressão familiar sobre casamento. Eles se conheceram numa fusão empresarial onde as famílias se tornaram sócias, e o romance floresceu naturalmente a partir dos interesses comerciais. Eduardo era bonito, educado, inteligente, mais importante, aprovado unanimemente pelos Monteiro. Era o genro perfeito no papel. Mas o relacionamento sempre fora mais uma parceria de negócios que um romance. Eles dividiam gostos refinados, frequentavam os mesmos círculos sociais, e mantinham conversas estimulantes sobre economia e política. Contudo, Isabela nunca sentirá com Eduardo a paixão avassaladora que lera nos livros ou assistira nos filmes. Ela assumirá que talvez isso fosse coisa de ficção, que o amor maduro e responsável era exatamente aquela afeição morna e respeitosa que sentia pelo noivo. Os preparativos do casamento haviam se tornado um projeto empresarial gigantesco. Wedding planner renomada, lista de convidados com 500 pessoas da elite nacional, cerimônia na Catedral da Sé seguida de recepção no Copacabana Palace. Cada detalhe era cuidadosamente planejado para projetar a imagem correta da união de dois impérios empresariais. Isabela sentia-se cada vez mais como uma atriz principal num filme dirigido por outras pessoas. Foi nesse contexto que ela chegou ao Ateliê Benedetti para a última prova do vestido. Estava cansada das reuniões intermináveis sobre flores, cardápios e decoração. Cansada de sorrir para fotógrafos e dar entrevistas sobre o casamento do ano. Cansada de representar a noiva feliz quando por dentro se sentia como alguém caminhando inexoravelmente em direção a uma vida que não havia verdadeiramente escolhido. O trabalho de Gabriel no vestido de Isabela transcorria em silêncio, mas era um silêncio carregado de uma tensão que ela nunca havia experimentado. Suas mãos hábeis ajustavam cada detalhe com uma precisão artística que beirava a reverência, como se estivesse esculpindo uma obra de arte ao invés de simplesmente fazendo ajustes. Isabela observava pelo espelho cada movimento dele, hipnotizada pela concentração absoluta em seu rosto e pela forma como ele tratava cada centímetro do tecido como algo sagrado. Enquanto Gabriel trabalhava, Isabela descobriu-se fazendo perguntas sobre a criação do vestido, sobre os bordados, sobre as técnicas utilizadas. Era a primeira vez em meses que se interessava genuinamente por algo que não fosse planilhas ou relatórios financeiros. Gabriel respondia com paixão evidente pelo ofício, explicando como cada ponto havia sido cuidadosamente planejado, como o caimento fora pensado especificamente para realçar a silhueta dela. Sua voz era educada mas calorosa, completamente diferente do tom protocolar a que ela estava acostumada em seus círculos sociais. A conversa fluía naturalmente, e Isabela se pegou rindo, um riso genuíno, espontâneo, que ecoou pelo ateliê de forma estranha. Fazia tanto tempo que ela não ria assim que quase havia esquecido como era essa sensação. Gabriel parou o trabalho por um momento e sorriu de volta, e nesse sorriso Isabela viu algo que a atingiu como um raio, autenticidade pura, sem cálculos, sem segundas intenções. Durante os ajustes, Isabela descobriu que Gabriel tinha 32 anos,
Formara-se em design de moda contra a vontade da família operária, e dedicar os últimos 10 anos a aperfeiçoar sua arte. Ele falava sobre tecidos e cortes com a mesma paixão que ela um dia sentirá pelos negócios, antes que o peso das expectativas familiares transformasse trabalho em obrigação. Havia uma luz em seus olhos quando descrevia seus projetos que fazia Isabela se lembrar de quem ela costumava ser antes de se tornar a herdeira perfeita. Foi quando Gabriel estava ajustando o corpete que aconteceu algo completamente inesperado. Isabela, que sempre mantinha controle absoluto sobre suas emoções, sentiu lágrimas brotando sem aviso. Talvez fosse o contraste entre a gentileza genuína de Gabriel e a frieza de seu mundo, ou a percepção súbita de que estava prestes a se casar com um homem que nunca a fizera sentir nem uma fração da emoção que estava experimentando naquele momento. Gabriel imediatamente parou o que estava fazendo, preocupado que tivesse machucado ou incomodado ela de alguma forma. Quando Isabela tentou explicar que estava tudo bem, sua voz saiu quebrada, e mais lágrimas vieram. Pela primeira vez em anos, todas as suas defesas desmoronaram simultaneamente. Ali estava ela, a mulher mais poderosa de sua geração, chorando em um vestido de noiva caríssimo diante de um homem que mal conhecia. Gabriel, com uma delicadeza que a surpreendeu, ofereceu-lhe um lenço simples de algodão, tão diferente dos lenços de seda que ela estava acostumada. O gesto singelo, mas carregado de cuidado genuíno, quebrou algo fundamental dentro dela. Quando seus olhos se encontraram no espelho, Isabela teve certeza absoluta de que sua vida havia se dividido em antes e depois daquele momento. Eles ficaram assim por alguns minutos, ele respeitosamente esperando que ela se recompusesse, ela lutando para entender por que a presença daquele estranho a afetava de forma tão profunda. Era como se uma parte dela que havia estado adormecida por anos tivesse despertado subitamente, fazendo-a questionar tudo o que assumirá como verdade sobre si mesma e sobre sua vida. Quando Isabela finalmente conseguiu falar, ouviu-se fazendo uma pergunta que a chocou: "Você acredita em amor à primeira vista?" Gabriel a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo mais profundo, algo que fez o coração dela acelerar perigosamente. Sua resposta veio em voz baixa, quase um sussurro: "Eu não acreditava, até hoje." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades e perigos. Isabela sabia que estava no limiar de algo que poderia destruir tudo o que havia construído, mas pela primeira vez em sua vida adulta, não conseguia calcular consequências ou planejar estratégias. Sentia apenas uma atração magnética em direção a alguém que representava tudo o que sua vida não era: simplicidade, autenticidade, paixão genuína. Inscreva-se no canal para mais histórias. Nos dias que se seguiram àquele encontro transformador, Isabela se viu numa espiral emocional que ameaçava todo o controle que havia mantido sobre sua vida por décadas. Ela não conseguia parar de pensar em Gabriel, na forma como ele sorria, na paixão em sua voz quando falava sobre seu trabalho, na genuinidade devastadora que irradiava. Pela primeira vez, Isabela entendia o que os poetas queriam dizer quando escreviam sobre amor que consome e transforma. O problema era que sua vida não comportava esse tipo de revolução emocional. Os preparativos finais do casamento se intensificaram. Isabela se viu dividida entre o piloto automático dos compromissos sociais e a urgência crescente de rever Gabriel. Ela inventou desculpas para voltar ao ateliê, problemas inexistentes com o vestido, ajustes desnecessários, qualquer pretexto que lhe permitisse alguns minutos na presença dele. Cada encontro intensificava a conexão entre eles. Gabriel, inicialmente surpreso com as visitas frequentes, gradualmente começou a entender que Isabela estava lutando contra algo muito maior que simples nervosismo pré-casamento. Eles desenvolveram uma intimidade emocional perigosa, conversando sobre sonhos abandonados, sobre pressões familiares, sobre a diferença entre a vida que se vive e a vida que se deseja.
A situação se complicou dramaticamente quando Cristina Monteiro começou a suspeitar que algo estava errado com a filha. Isabela, sempre tão focada e controlada, estava distraída, melancólica, perdida em pensamentos durante reuniões importantes. Quando questionada, ela dava respostas vagas sobre estresse pré-casamento, mas Cristina conhecia a filha bem demais para aceitar explicações superficiais. A pressão aumentou quando Eduardo começou a notar mudanças no comportamento da noiva. Isabela, que sempre fora carinhosa dentro dos limites apropriados, estava ainda mais distante. Quando ele tentava beijá-la ou demonstrar afeto físico, ela se esquivava sutilmente, como se o toque dele fosse desconfortável. Durante jantares românticos cuidadosamente planejados, ela parecia estar fisicamente presente mas emocionalmente ausente. O ponto de ruptura chegou quando Isabela decidiu confessar a Gabriel que estava se apaixonando por ele. Ela chegou ao ateliê numa tarde de sexta-feira, determinada a colocar seus sentimentos em palavras, mesmo sabendo que isso poderia destruir tudo. Gabriel a recebeu com um sorriso caloroso que se tornará a coisa mais importante de seus dias, mas ela pôde ver nos olhos dele que ele também estava lutando contra os mesmos sentimentos impossíveis. A conversa que se seguiu foi ao mesmo tempo libertadora e devastadora. Gabriel confessou que também se apaixonara por ela, que passava noites sem dormir pensando em alguém que não podia ter. Eles se beijaram ali mesmo, entre tecidos caros e manequins, um beijo que confirmou todos os medos e esperanças que ambos carregavam. Era um beijo que selava tanto o início de um amor verdadeiro quanto possivelmente o fim da vida que Isabela conhecia. A realidade das complicações bateu imediatamente após o beijo. Isabela estava noiva de outro homem, comprometida com um casamento que envolvia milhões em contratos familiares. Gabriel era um alfaiate talentoso, mas sem recursos financeiros para competir com o mundo dela. A diferença de classe social não era apenas sobre dinheiro, eram mundos completamente diferentes, com códigos, expectativas e realidades que pareciam impossíveis de conciliar. Mas o pior ainda estava por vir. Isabela descobriu que Eduardo e as famílias haviam contratado um investigador particular para fazer um levantamento de segurança rotineiro sobre todos os fornecedores do casamento. Era uma prática padrão para eventos de alto perfil, mas significava que qualquer movimento suspeito seria detectado. Suas visitas frequentes ao ateliê certamente chamariam atenção, e se descobrissem sobre Gabriel, as consequências seriam catastróficas para ambos. Gabriel, por sua vez, enfrentava pressões próprias. Outros costureiros do ateliê começaram a fazer comentários sobre as visitas excessivas da cliente especial, e rumores sobre um possível romance começaram a circular no meio da alta costura paulistana. Sua reputação profissional, construída ao longo de anos de trabalho árduo, estava em risco por causa de um amor que parecia impossível. O momento da verdade chegou numa manhã de segunda-feira, exatamente 10 dias antes do casamento, quando Cristina Monteiro apareceu no ateliê Benedetti sem aviso prévio. Isabela estava lá para o que havia prometido a si mesma que seria a última visita a Gabriel, uma despedida silenciosa ao único amor verdadeiro que conhecera. Quando viu a mãe entrando no estabelecimento com a expressão gélida que conhecia desde criança, seu sangue congelou nas veias. Cristina havia descoberto sobre as visitas excessivas através do motorista da família, que relatara as idas frequentes de Isabela ao ateliê. A investigação particular contratada por Eduardo confirmara que ela passava tempo excessivo no local, sempre solicitando a presença específica do mesmo alfaiate. Para uma mulher com a experiência de Cristina em escândalos sociais, os sinais eram inconfundíveis. O confronto foi brutal em sua frieza calculada. Cristina não gritou, não fez cena, simplesmente destruiu qualquer possibilidade de futuro entre Isabela e Gabriel com a precisão cirúrgica de quem conhece exatamente onde acertar para causar máximo dano.
Ela informou friamente que Gabriel seria imediatamente demitido do ateliê, que sua reputação profissional seria sistematicamente destruída através dos contatos da família na alta sociedade, e que qualquer tentativa de continuar o relacionamento resultaria na ruína completa da carreira dele. Para Isabela, as ameaças eram ainda mais devastadoras. Cristina deixou claro que qualquer escândalo nas vésperas do casamento não apenas arruinaria a fusão empresarial com a família Sampaio, mas resultaria em sua exclusão completa do testamento familiar. Mais que isso, ela seria cortada de todos os negócios, perderia acesso aos recursos que sempre considerou garantidos, e se veria sozinha num mundo que não a preparara para sobreviver sem o escudo financeiro da família. Gabriel, que presenciou parte da conversa, tentou intervir com dignidade, oferecendo-se para se afastar voluntariamente para proteger Isabela. Mas Cristina o tratou com o desprezo reservado a quem ela considerava um oportunista tentando se aproveitar da filha. Suas palavras foram como facadas. Você realmente acredita que pode oferecer a ela alguma coisa? Ela gastaria seu salário anual em uma única tarde de compras. A humilhação de Gabriel foi quase física. Isabela viu nos olhos dele o momento exato em que ele compreendeu a impossibilidade absoluta da situação, não apenas a diferença financeira, mas o abismo de realidades que os separava. Ele era um homem orgulhoso que construíra sua vida com o próprio trabalho, e a perspectiva de arrastar Isabela para uma vida de dificuldades ou, pior, de ser sustentado por ela, era inaceitável. O momento mais devastador veio quando Isabela precisou escolher entre lutar pelo amor ou proteger as pessoas que amava. Cristina deixará claro que a ruína não atingiria apenas Isabela e Gabriel. Eduardo seria publicamente humilhado, centenas de empregos nas empresas familiares seriam perdidos se a fusão fosse cancelada, e o escândalo mancharia irreversivelmente o nome Monteiro. Isabela olhou para Gabriel, vendo nos olhos dele toda a dor e resignação que espelhavam seus próprios sentimentos. Ela queria correr para os braços dele, fugir juntos para qualquer lugar onde pudessem ser apenas duas pessoas comuns apaixonadas. Mas a responsabilidade de gerações pesava sobre seus ombros, e ela sabia que não conseguiria viver consigo mesma se sua felicidade custasse a destruição de tantas vidas. Com a voz quebrada mas determinada, Isabela fez a escolha mais difícil de sua vida. Olhou para Gabriel e disse que lamentava qualquer mal-entendido, que estava nervosa com o casamento e talvez tivesse interpretado erroneamente a gentileza profissional dele. Eram palavras que a matavam por dentro, mas que protegiam o homem que amava da fúria destrutiva de sua família. Gabriel entendeu imediatamente o sacrifício que ela estava fazendo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele lutou para conter, e sua resposta veio carregada de uma dor que cortou o coração de Isabela. Entendo perfeitamente, Dona Isabela. Peço desculpas se minha conduta foi inadequada. O vestido ficará pronto conforme acordado. Quando Isabela saiu do ateliê naquele dia, sabia que estava deixando para trás não apenas um amor impossível, mas uma versão de si mesma que nunca mais recuperaria. Gabriel permaneceu parado entre os tecidos e máquinas de costura, segurando nas mãos o véu que havia bordado pessoalmente para ela, cada ponto uma declaração de amor que jamais seria pronunciada. Os dias que se seguiram ao confronto no ateliê foram uma descida ao inferno emocional disfarçada de preparativos febris para o casamento do século. Isabela funcionava no piloto automático mais rigoroso de sua vida, cumprindo compromissos, sorrindo para fotógrafos e tomando decisões sobre detalhes que lhe pareciam completamente irrelevantes. Por dentro, sentia-se como se uma parte essencial de sua alma tivesse sido amputada, deixando-a funcional mas não verdadeiramente viva. Cristina intensificou a supervisão sobre a filha, organizando cronogramas ainda mais rígidos que não deixavam espaço para desvios ou momentos de solidão onde Isabela pudesse questionar a decisão tomada. Espadéis, almoços com amigas, sessões de fotos pré-casamento,
cada hora era preenchida com atividades que mantinham Isabela distraída e cercada de pessoas. Era uma prisão dourada disfarçada de celebração. Eduardo, inicialmente satisfeito ao perceber que a estranha melancolia da noiva havia cessado, gradualmente começou a notar que algo fundamental havia mudado. Isabela estava presente fisicamente, respondia adequadamente a todas as perguntas, mas havia uma qualidade mecânica em suas interações que o incomodava. Quando ele tentava conversas mais íntimas sobre o futuro que construiriam juntos, ela dava respostas corretas mas vazias, como se estivesse recitando um roteiro. No ateliê Benedetti, Gabriel enfrentava as consequências devastadoras de ter se apaixonado pela cliente errada. Embora Cristina não tivesse cumprido imediatamente suas ameaças de arruinar sua carreira, a atmosfera no trabalho se tornará insuportável. Outros costureiros sussurravam quando ele passava, e clientes importantes começaram misteriosamente a cancelar serviços específicos que requereriam sua participação. A mensagem era clara: ele estava sendo isolado profissionalmente. O proprietário do ateliê, Giuseppe Benedetti, homem experiente que construíra sua reputação servindo a elite paulistana há 3 décadas, chamou Gabriel para uma conversa difícil. Sem nunca mencionar diretamente o incidente com Isabela, Giuseppe deixou claro que certas situações colocavam em risco não apenas carreiras individuais, mas toda a credibilidade do estabelecimento. Gabriel entendeu que precisaria procurar outro emprego ou enfrentar um processo gradual de marginalização. Isabela tentou disfarçar seu desespero mergulhando ainda mais fundo no trabalho. Ela assumiu projetos adicionais na holding, viajou para reuniões desnecessárias, e se envolveu obsessivamente em detalhes empresariais que normalmente delegaria. Mas mesmo durante apresentações importantes ou negociações milionárias, sua mente voltava constantemente para Gabriel, imaginando o que ele estaria fazendo, se estaria sofrendo tanto quanto ela, se algum dia conseguiria perdoá-la pela covardia. A prova final do vestido aconteceu numa atmosfera de tensão quase insuportável. Isabela chegou ao ateliê acompanhada por Cristina e 2 assistentes, uma escolta que garantia que não haveria oportunidade para conversas privadas. Gabriel executou os ajustes finais com profissionalismo impecável, tratando Isabela com a formalidade respeitosa reservada a qualquer cliente importante. Seus olhos se encontraram apenas uma vez no espelho, e nesse momento Isabela viu toda a dor que ele estava sentindo, espelhando perfeitamente a sua própria agonia. Quando o vestido ficou pronto, Gabriel o entregou pessoalmente, junto com uma pequena nota dobrada disfarçada entre os papéis de garantia. Isabela só descobriu a mensagem horas depois, no silêncio de seu quarto. Eram apenas algumas linhas escritas à mão. Você mereceria ser amada por quem você realmente é, não pelo que representa. Desejo-lhe toda a felicidade que conseguir encontrar. G. A simplicidade devastadora das palavras quebrou as últimas defesas de Isabela. Ela chorou pela primeira vez desde o confronto, lágrimas silenciosas que molharam o papel até as palavras ficarem borradas. Era ao mesmo tempo uma declaração de amor e uma despedida, o reconhecimento de que ambos haviam escolhido o sacrifício ao invés da luta. Eduardo notou que Isabela estava particularmente silenciosa no jantar daquela noite, mas atribuiu seu humor aos nervos naturais de uma noiva às vésperas do casamento. Ele tentou tranquilizá-la falando sobre a lua de mel na Europa, sobre os planos que tinha para expandir os negócios após a união das famílias, sobre a vida que construiriam juntos. Isabela sorriu e concordou com tudo, mas cada palavra sobre o futuro soava como uma sentença de prisão perpétua. Na noite antes do casamento, sozinha finalmente em seu quarto, Isabela segurou o vestido que Gabriel havia criado com tanto cuidado e amor. Cada detalhe estava perfeito, cada bordado executado com a maestria de alguém que transformava tecido em poesia. Era ironicamente cruel que a obra-prima do homem que amava seria usada para se casar com outro.
A manhã do casamento amanheceu com um tipo de sol dourado que parecia zombar da tempestade emocional que Isabela enfrentava. Ela acordou às 5 da manhã, depois de uma noite praticamente em claro, e pela primeira vez em semanas teve um momento de clareza absoluta. Olhando-se no espelho do quarto que habitara durante toda a vida, ela viu não a herdeira perfeita que sempre fora treinada para ser, mas uma mulher prestes a cometer o maior erro de sua vida. A revelação chegou como um raio: ela não podia se casar com Eduardo. Não porque não o respeitasse ou não o considerasse um bom homem, mas porque agora sabia a diferença entre afeição civilizada e amor verdadeiro. Gabriel havia despertado nela algo que ela nem sabia que existia: a capacidade de amar com todo o coração, sem cálculos, sem medidas. Casar-se com Eduardo seria uma traição não apenas a seus próprios sentimentos, mas a ambos os homens envolvidos. A decisão de cancelar o casamento veio acompanhada da compreensão de que isso significaria perder tudo: família, fortuna, posição social, segurança financeira. Mas pela primeira vez em 34 anos, Isabela estava disposta a trocar a vida que havia herdado pela vida que escolheria conscientemente. Era aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Cristina entrou no quarto às 7 da manhã e encontrou Isabela ainda de pijama, sentada na cama com uma calma estranha. Quando a filha anunciou que não se casaria, Cristina inicialmente achou que fosse nervosismo de última hora. Mas quando Isabela explicou com voz firme e determinada que havia se apaixonado por outro homem e que não podia viver uma mentira pelo resto da vida, a explosão foi épica. O confronto final entre mãe e filha durou 2 horas e envolveu chantagem emocional, ameaças financeiras e ultimatos familiares. Cristina jogou todas as cartas que possuía: a decepção do avô que construíra o império, a humilhação pública que a família enfrentaria, o colapso dos negócios, a ingratidão de Isabela depois de tudo que haviam feito por ela. Mas dessa vez, Isabela não cedeu. Augusto Monteiro, chamado às pressas pelos gritos de Cristina, tentou uma abordagem mais racional. Ele ofereceu compromissos. Isabela poderia ter Gabriel como amante discreto após o casamento, ou poderia se divorciar de Eduardo depois de alguns anos, preservando os negócios. Mas Isabela recusou tudo. Ela queria honestidade, autenticidade, uma vida baseada em escolhas verdadeiras, não em arranjos convenientes. A decisão de Isabela teve consequências sísmicas imediatas. Eduardo, informado 2 horas antes da cerimônia, reagiu com uma dignidade surpreendente. Ele confessou que também havia sentido que algo estava errado entre eles, e que preferia enfrentar a humilhação pública a um casamento condenado ao fracasso. Sua compreensão tornou a situação ainda mais dolorosa. Ele era realmente um bom homem que merecia alguém que o amasse completamente. Isabela deixou a mansão familiar apenas com uma mala, dirigindo o próprio carro pela primeira vez em anos. Ela foi diretamente ao ateliê Benedetti, onde encontrou Gabriel trabalhando sozinho, tentando se distrair da dor costurando um vestido para outra cliente. Quando ela apareceu ainda no vestido simples que usará para fugir do próprio casamento, Gabriel inicialmente pensou que estivesse sonhando. A conversa entre eles foi ao mesmo tempo urgente e delicada. Isabela explicou sua decisão, pediu perdão pela covardia inicial, e confessou que estava disposta a reconstruir sua vida do zero se isso significasse estar com ele. Gabriel, ainda em choque, lutou entre a alegria avassaladora e a preocupação com as consequências que ela enfrentaria. Eles conversaram durante horas sobre as realidades práticas do que estavam escolhendo. Isabela teria que aprender a viver com muito menos dinheiro, Gabriel teria que lidar com o estigma de ter roubado uma herdeira, e ambos enfrentariam o ostracismo da alta sociedade paulistana. Mas pela primeira vez em suas vidas, ambos se sentiam verdadeiramente livres para fazer escolhas baseadas no amor, não no medo. Os primeiros meses foram devastadoramente difíceis.
Isabela foi cortada financeiramente pela família, perdeu acesso a cartões de crédito e contas bancárias, e teve que aprender habilidades básicas de sobrevivência que nunca precisará desenvolver. Gabriel foi demitido do ateliê Benedetti e enfrentou dificuldades para encontrar novo emprego devido às influências da família Monteiro no mercado de luxo. Mas eles construíram algo novo juntos. Isabela usou sua experiência empresarial para ajudar Gabriel a abrir seu próprio ateliê, focado não na alta sociedade, mas em noivas de classe média que sonhavam com vestidos únicos e acessíveis. Ela descobriu um talento natural para o lado comercial do negócio, enquanto Gabriel se concentrava na criação. Era um trabalho árduo, mas pela primeira vez Isabela se sentia verdadeiramente útil e realizada. 2 anos depois, Ateliê Isabela e Gabriel havia se tornado um sucesso modesto mais sustentável. Eles não eram ricos, mas eram felizes de uma forma que Isabela nunca imaginara possível. Ela havia aprendido a cozinhar, a fazer compras em mercados populares, a apreciar prazeres simples como assistir filmes em casa e caminhar de mãos dadas pelas ruas sem se preocupar com fotógrafos. O casamento deles foi exatamente o oposto do que teria sido com Eduardo, uma cerimônia simples numa igreja pequena, com poucos amigos, Isabela usando um vestido criado por Gabriel que era mais bonito que qualquer peça de alta costura. Não havia lista de presentes caros ou lua de mel na Europa, mas havia algo infinitamente mais valioso, a certeza absoluta de que estavam ali por amor verdadeiro, não por conveniência. A decisão corajosa de Isabela de abandonar tudo por amor criou ondas que se espalharam muito além de sua própria vida, tocando profundamente todas as pessoas que testemunharam sua transformação. Gabriel, que crescerá acreditando que o amor verdadeiro era um luxo que homens de sua classe social não podiam se permitir, descobriu através de Isabela que o coração não reconhece barreiras financeiras ou sociais. Ele se tornou um homem mais confiante, não apenas como artista, mas como pessoa que merecia ser amada por quem era. Eduardo Sampaio, inicialmente devastado pela humilhação pública, gradualmente percebeu que Isabela havia lhe dado o maior presente possível, a oportunidade de encontrar um amor verdadeiro ao invés de se contentar com um arranjo conveniente. 6 meses após o casamento cancelado, ele conheceu Mariana, uma veterinária que o amava pela pessoa que era, não pelo império que representava. Eles se casaram num evento íntimo e genuinamente feliz, e Eduardo frequentemente agradecia mentalmente a Isabela por ter tido a coragem que ele não possuía. Cristina Monteiro enfrentou uma crise existencial profunda após perder a filha. Acostumada a controlar cada aspecto da vida familiar, ela se viu forçada a confrontar a possibilidade de que seus métodos rígidos haviam empurrado Isabela para longe. Após meses de terapia e reflexão, ela fez a primeira tentativa de reconciliação, aparecendo no ateliê com um pedido simples: queria encomendar um vestido para uma festa de caridade. Era um gesto pequeno, mas que sinalizava o início de uma lenta reconstrução da relação mãe e filha. Augusto Monteiro, pragmático como sempre, inicialmente manteve a posição de cortar completamente Isabela da família. Mas quando viu as primeiras reportagens sobre o sucesso do novo ateliê, sentiu um orgulho involuntário da capacidade empreendedora da filha. Ele começou a acompanhar discretamente os negócios dela, e eventualmente se tornou seu primeiro investidor anônimo, enviando capital através de intermediários para ajudar na expansão do ateliê. O círculo social da elite paulistana reagiu inicialmente com escândalo e fofocas maliciosas sobre a loucura de Isabela. Mas conforme os meses passaram e ficou claro que ela e Gabriel haviam construído não apenas um relacionamento sólido, mas também um negócio próspero, a narrativa começou a mudar. Algumas mulheres da alta sociedade, secretamente infelizes em seus próprios casamentos arranjados, começaram a ver Isabela como uma espécie de heroína improvável que teve coragem de escolher a felicidade. No ateliê,
A história de amor de Isabela e Gabriel se tornou uma lenda silenciosa que inspirava outras mulheres. Clientes frequentemente chegavam não apenas procurando vestidos, mas buscando a energia de um lugar onde o amor verdadeiro havia triunfado sobre as convenções sociais. Isabela descobriu que tinha um talento natural para aconselhar noivas nervosas, ajudando-as a distinguir entre pressões familiares e desejos genuínos. Gabriel desenvolveu uma abordagem única em seu trabalho, criando vestidos que refletiam a personalidade verdadeira de cada cliente, não apenas as expectativas sociais. Ele se tornou conhecido por conseguir capturar a essência individual de cada mulher através do tecido e da forma, transformando cada vestido numa declaração de autenticidade. Sua reputação cresceu organicamente através do boca a boca, atraindo clientes que valorizavam arte genuína sobre ostentação. A transformação de Isabela inspirou mudanças em sua antiga empresa também. Funcionários que haviam trabalhado com ela comentavam sobre como ela havia se tornado mais humana, mais acessível, mais genuína após deixar a vida de herdeira. Alguns executivos começaram a questionar seus próprios valores, perguntando-se se estavam perseguindo o sucesso financeiro às custas da felicidade pessoal. Giuseppe Benedetti, que inicialmente demitiu Gabriel sob pressão da família Monteiro, eventualmente se arrependeu da decisão. Ele visitou o novo ateliê e ficou impressionado com a qualidade do trabalho e a felicidade evidente de Gabriel. Ofereceu uma parceria, reconhecendo que havia perdido um artista talentoso por medo das consequências sociais. O relacionamento de Isabela e Gabriel se tornou um exemplo poderoso para casais que enfrentavam pressões familiares ou sociais. Eles recebiam cartas de pessoas que haviam encontrado coragem para seguir seus corações depois de ouvir a história deles. O ateliê eventualmente começou a oferecer consultoria para casais, ajudando-os a planejar casamentos que refletissem seus valores verdadeiros, não expectativas externas. A jornada deles provou que o amor verdadeiro não apenas transforma as pessoas envolvidas, mas cria ondas de mudança que tocam todas as vidas ao redor. Isabela e Gabriel se tornaram símbolos vivos de que é possível escolher autenticidade sobre conveniência, coragem sobre conformidade, e amor verdadeiro sobre segurança financeira. 5 anos depois daquela manhã em que Isabela escolheu o amor sobre a conveniência, ela estava na varanda do apartamento modesto que dividia com Gabriel, observando o movimento da rua enquanto amamentava sua filha de 6 meses, Helena. A menina havia herdado os olhos azuis da mãe e os cabelos castanhos do pai, mas mais importante que isso, estava crescendo num lar onde amor e autenticidade eram os valores fundamentais, não status social ou riqueza material. O ateliê havia se expandido para uma pequena rede de 3 lojas em São Paulo, especializadas em vestidos únicos para mulheres que queriam expressar sua individualidade no dia mais importante de suas vidas. Isabela e Gabriel desenvolveram uma filosofia empresarial baseada na crença de que cada mulher merece se sentir genuinamente bela e autêntica, independentemente do orçamento disponível. Eles ofereciam planos de pagamento acessíveis e workshops gratuitos sobre autoestima para noivas de todas as classes sociais. A história deles havia se tornado uma lenda urbana em São Paulo, a herdeira que abandonou bilhões por amor e descobriu que a verdadeira riqueza estava na liberdade de escolher sua própria vida. Documentaristas haviam tentado contar sua história, mas Isabela e Gabriel preferiam manter a privacidade, permitindo que seu exemplo falasse através de suas ações, não de sua exposição mediática. Isabela havia descoberto que a felicidade não estava nas aquisições materiais ou no poder empresarial, mas nos momentos simples, acordar todos os dias ao lado do homem que amava verdadeiramente, ver Gabriel criar obras de arte com as próprias mãos, sentir Helena dormindo em seus braços, jantar na mesa pequena da cozinha conversando sobre os sonhos que estavam construindo juntos. Era uma vida infinitamente mais rica em significado que qualquer luxo que havia conhecido anteriormente.
Gabriel floresceu como artista de formas que nunca imaginara possíveis. Sem a pressão de agradar apenas a elite, ele explorou técnicas novas, criou designs inovadores, e desenvolveu um estilo único que combinava elegância clássica com toques modernos e acessíveis. Suas criações eram fotografadas não por revistas de luxo, mas por mulheres reais que se sentiam lindas e confiantes usando seus vestidos. Era uma satisfação profissional que transcendia qualquer reconhecimento da alta sociedade. A reconciliação gradual com a família Monteiro havia resultado numa relação mais madura e honesta que qualquer coisa que Isabela havia experimentado durante sua infância controlada. Cristina, após anos de terapia, aprenderá a respeitar as escolhas da filha e se tornará uma avó presente, mas não intrusiva. Augusto, sempre pragmático, havia se orgulhado secretamente do sucesso empresarial que Isabela construíra com as próprias mãos, reconhecendo que ela havia herdado não apenas sua fortuna, mas sua capacidade empreendedora. O legado mais profundo de sua jornada era a prova viva de que é possível reescrever o roteiro da própria vida, mesmo quando as expectativas familiares e sociais parecem impossíveis de quebrar. Isabela e Gabriel demonstravam diariamente que amor verdadeiro não é um conto de fadas, mas uma escolha corajosa que exige sacrifícios, trabalho árduo, e a disposição de construir felicidade sobre fundações genuínas. Para as clientes do ateliê, eles representavam a esperança de que o amor autêntico ainda existe num mundo frequentemente dominado por conveniências e aparências. Mulheres chegavam não apenas procurando vestidos, mas buscando inspiração para seguir seus próprios corações. Isabela havia se tornado uma conselheira informal para noivas que enfrentavam pressões familiares, ajudando-as a distinguir entre o que outros esperavam delas e o que genuinamente desejavam para suas vidas. Gabriel, por sua vez, inspirava outros artistas e profissionais de classe média a não desistirem de seus sonhos por medo de não serem suficientes para certas oportunidades. Ele provava que talento, dedicação e integridade podem abrir portas que o dinheiro sozinho não consegue comprar, e que o verdadeiro sucesso se mede pela satisfação pessoal, não pelo reconhecimento social. A pequena Helena crescia num ambiente onde diferenças sociais eram discutidas abertamente, onde ela aprendia que o valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária, mas por sua capacidade de amar, criar e contribuir para o mundo. Seus pais estavam criando uma nova geração que valorizaria a autenticidade sobre aparências, coragem sobre conformidade. A história de Isabela e Gabriel ecoava uma verdade universal sobre a natureza humana. Todos temos o poder de escolher quem queremos ser, independentemente das circunstâncias em que nascemos. Eles provaram que é possível encontrar felicidade genuína quando temos coragem de rejeitar vidas que outros planejaram para nós e abraçar a responsabilidade de criar nossa própria versão de sucesso e realização. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro não é encontrado onde esperamos, mas onde temos coragem de procurar. Às vezes, a maior riqueza está em ter coragem de perder tudo por aquilo que realmente importa, descobrindo que o coração satisfeito vale mais que todos os tesouros do mundo.